Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Coloquei aí para vocês uma imagem do logotipo da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Acredito eu que vocês devam ter pensado quando viram essa notícia o mesmo que eu pensei, que é: imaginem vocês se essa notícia não estivesse falando a respeito dos Estados Unidos, o tipo de escândalo que isso não geraria. Mas como estamos falando dos Estados Unidos, assim como quando estamos falando da OTAN no geral, Organização do Tratado do Atlântico Norte, parece que vale tudo. Quando o uso da Dark Web é feito pela CIA, pode. Quando a CIA busca recrutar russos para sabotarem o governo Putin, pode. Quando trata-se de discurso de ódio nas redes, desde que seja contra a Rússia, como aconteceu há algum tempo atrás, por parte das redes sociais, pode. É o ódio do bem que eu falei naquele momento. Então, se não estivéssemos aqui falando a respeito dos Estados Unidos, não poderia. Mas como estamos falando a respeito da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, aí pode, tudo é permitido. Por quê? Porque seria por um bem maior, o bem da democracia, o bem da liberdade, etc, etc, etc. E eu estou sendo irônico, tá? É preciso explicar, a gente vive tempos tão miseráveis que é preciso explicar a ironia. Eu já fui xingado várias vezes aqui, porque fiz ironias que algumas pessoas não pegaram e disseram: sério que tu pensa isso, professor? Pá, que decepção. Eu pensando, putz, cara, eu fui irônico, entendeu? Mas, enfim. O batalhão de Azov, que antes do conflito era tratado como neonazi, bastou o conflito na Ucrânia começar, e logicamente que são forças militares que atuam ao lado do governo Zelensky, aí o próprio batalhão de Azov foi suavizado. O antes era neonazi e agora é nacionalista fervoroso ucraniano que combate ao lado do governo Zelensky. Mas quando for necessário desalojar do poder o governo Zelensky, todos os crimes do batalhão de Azov virão à tona de novo. Tenham certeza disso. O tema que eu vou discutir com vocês é o seguinte, coloquei ali o seguinte título: o Putin tem um amplo apoio dos russos. Por que eu estou colocando isso aqui como título? Porque a CIA está buscando recrutar o povo russo para que o povo russo passe setores da sociedade russa que possam ser oposição ao Putin passem informações para a Agência de Inteligência dos Estados Unidos pelos mais variados meios virtuais. Trago aqui uma matéria da Al Jazeera. A CIA pede que russos entrem em contato. Moscou põe espiões em alerta, ou seja, a Rússia fica em alerta porque a CIA está recrutando. Não é a primeira vez que eu trago uma notícia desse tipo aqui, já falei outras 2 ou 3 vezes sobre isso aqui no canal. A matéria continua, a matéria da Al Jazeera. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos publica vídeo pedindo aos russos que compartilhem informações que podem ser mais valiosas do que você pensa. O mais valiosas do que você pensa é o que está no texto da CIA. Mesmo que você ache que a informação é boba, entregue essa informação para a CIA. O que a CIA está pedindo é que o povo russo traia o seu próprio Estado, a sua própria nação. O povo russo traia a Rússia e entregue informações do seu país para uma agência de inteligência estrangeira. É isso que a CIA está pedindo que o povo russo faça pela Dark Web. Isso num cenário de conflito. Não é um cenário de conflito da Rússia contra a Ucrânia, como a mídia faz parecer. É um cenário de conflito da Rússia contra a OTAN.
O que a CIA está pedindo? Que o povo russo entregue informações do seu próprio país para quem está tentando destruir o país dessa pessoa. Esse é o pedido. Por isso que isso é escandaloso, na verdade. Claro, isso aí é mais velho do que a fome nas guerras, tá? Informante, buscando pessoas que têm algum tipo de desavença política, opositores e assim por diante. O que eu acho é o seguinte: oposição é uma coisa, trair o seu próprio país é outra. Esse aqui é um ponto importante. Associar-se à CIA e à OTAN só porque não gosta de um governo é um verdadeiro tiro no pé, porque a gente está falando aqui das forças mais nefastas que existem. Qualquer pessoa medianamente inteligente e que tenha um pingo de bom senso precisa fazer oposição ferrenha à CIA e à OTAN. Nada pode ser mais perigoso do que isso. Trago 2 pontos para a discussão ali. O primeiro deles é o seguinte: a CIA já solicitou antes o envio de informações usando a Dark Web. Enquanto isso, qualquer pessoa que usa a Dark Web que não os Estados Unidos ou os russos que venham a entregar as informações para a CIA são criminosos. Então existe uma ampla criminalização do uso das redes, tanto a não Dark Web quanto a Dark Web. Tanto as redes oficiais aí quanto a Dark Web. Agora, quando os Estados Unidos solicitam, pode mais. O governo dos Estados Unidos, a agência de inteligência dos Estados Unidos. Aí pode usar a Dark Web, pode usar VPN à vontade, pode fazer tudo que o povo russo pode fazer na Rússia, tudo que nos Estados Unidos eles desaconselham, entendeu? Segundo, o nome disso é hipocrisia, né? Eu sei que foi o termo que veio na cabeça de vocês quando vocês leram essa matéria aqui. Imagine se não fosse os Estados Unidos, né? Segundo ponto, para todos os outros mortais, qualquer tipo de atuação na rede é tida como criminosa. Se fosse a Rússia solicitando isso aqui, a mídia corporativa já ia estar abordando a coisa de outra maneira. Tá aí a foto do Vladimir Putin, porque estamos falando da Rússia. E trago 3 pontos aí. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Unidos têm tentado minar o apoio do povo russo a Vladimir Putin. Aí eu busco como exemplo, mas poderia buscar outros, o exemplo do caso Navalny, que é aquele cara opositor do governo Putin na Rússia, é aquela figura que fazia oposição ao governo Putin que acusou o governo russo de tentar envenenar ele, daí ele ficou num hospital na Alemanha, se não me engano. O caso dele foi utilizado várias vezes pelo governo dos Estados Unidos para tentar melar o negócio da Rússia com a Alemanha no que diz respeito à questão do gasoduto. E no final isso acabou acontecendo, mas não propriamente por causa do caso do Navalny. O governo russo naquele momento falou que se ele tivesse tentado envenenar o Navalny, ele teria morrido, né? O que é uma fala bastante espirituosa e bastante verdadeira, que se a Rússia quisesse matar o Navalny, ele já estaria morto. E o caso Navalny serviu para gerar um ambiente de tentativa de atacar o governo russo, de gerar dissidências mais amplas dentro da Rússia, e foi amplamente explorado pelos Estados Unidos. Segundo ponto, o apoio dos russos ao governo Putin aumentou após o início das operações na Ucrânia. Ao contrário do que a OTAN esperava, o governo Putin vai murchar, economicamente a coisa não vai funcionar, aí vai afetar o militar e isso vai corroer politicamente o cenário russo. Não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Não à toa, daí tem gente que pode dizer o seguinte: mas isso aí tu está pegando dados da Rússia, do Estado russo, da mídia russa, da mídia aliada do Kremlin, e etc, etc. Não. Teve texto já do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, o Conselho do Atlântico, que lamentou o fato de que a popularidade do Putin cresceu depois do início do conflito na Ucrânia. O povo russo, ele formou ali uma almôndega nacional em torno da figura do Putin. Por quê? Porque é um evento de exceção. O governo russo soube comunicar à sua população a respeito da forma como a Rússia foi compelida a responder como respondeu no caso da Ucrânia. Porque quando a gente vê na mídia, os caras pegam um recorte super diminuto, um reducionismo enorme,
e tratam o conflito como a Rússia começou porque ela invadiu a Ucrânia porque a Rússia quer dominar o mundo. É aquela coisa meio Pink Cérebro do desenho que tinha antes. Mas eles esquecem de tudo que aconteceu anteriormente. Terceiro ponto. Dentro dos Estados Unidos, o Biden não chega nem perto do apoio que o Putin tem dos russos. Então, eu não estou comparando o Putin dentro dos Estados Unidos e o Biden na Rússia. Eu estou colocando o Putin dentro do seu país e o Biden dentro do seu país. Essa é a questão. Como estamos falando de questão cibernética, né, porque Dark Web, uso de VPN para denunciar informações, denunciar não, né, entregar informações russas para a CIA, continuamos falando sobre a questão cibernética, coloquei ali em cima. Seguimos na questão cibernética. Trago a seguinte matéria: a Ucrânia se junta ao Centro de Defesa, o Centro de Ciberdefesa da OTAN. A Ucrânia não é membro da OTAN e na atual situação seria até um risco que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, porque pelos termos da OTAN, se um país ataca um membro da OTAN, é como se estivesse atacando a OTAN inteira e os outros países vêm ao socorro. Mas, de forma direta, o que a OTAN faz na Ucrânia é um conflito de maneira semidireta, utilizando as forças militares ucranianas e o território ucraniano. Agora, a partir do momento em que a Ucrânia passa a fazer parte do Centro de Ciberdefesa da OTAN, temos algumas perguntas que precisamos fazer aqui. Aí uma imagem meramente ilustrativa, uma espécie de OTAN aí do mundo virtual, que é justamente para isso que serve o Centro de Ciberdefesa da OTAN. Quando a gente fala de ciberdefesa, o pessoal pode pensar, isso é só guerra de informação, é campeonato de comentário em rede social para ver quem ganha. Não, não é isso, tem nada a ver com isso. Tá? Eu sei que eu estou aqui satirizando e banalizando. Quando a gente fala de um mundo inteiro conectado na internet, quando a gente fala de internet das coisas, quando a gente fala de metaverso, eu estou falando de metaverso como o transplante de tudo do mundo real para o mundo digital. Economia, moedas digitais, vida das pessoas, trabalho das pessoas, todos os dados de saúde, tudo acontecendo no mundo virtual, telemedicina, aulas à distância. Quando a gente cria, isso é o metaverso. O metaverso não é o óculos de realidade expandida que aparece toda hora na cabeça do Zuckerberg e seja lá de quem for que queira fazer uma farofada cibernética. O metaverso é um conceito e ele é um conceito de futuro no qual já estamos, né? Isso é o metaverso. É cada vez mais tudo acontecendo no mundo virtual. Quando a gente fala de internet das coisas, um ataque virtual ele detona criticamente algo físico. E isso já é guerra propriamente dita. Então, ciberdefesa é defesa. Quando a gente fala da Ucrânia fazendo parte do Centro de Ciberdefesa da OTAN, a gente está falando da Ucrânia botando um pé na OTAN. Trago ali o seguinte título. O seguinte título não. Trago 2 pontos para discussão, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul. Começo pela primeira. A OTAN visa manter a tensão em alta e o apoio para que a Ucrânia siga com o conflito. E por quê? Coloco no segundo ponto. A manutenção da crise é peça central do projeto de reformatação econômica global, quebra de cadeia de suprimentos, afastamento entre a Europa e a Rússia e, num segundo momento, e isso ainda está em gestação, afastamento da Europa em relação à China, que é um tema que eu vou abordar com vocês hoje também, assim como tenho abordado. Utilizando a questão de Taiwan, das Filipinas, do Japão, do Mar da China Meridional, de Hong Kong, de Xinjiang. Os caras tentam criar confusão de tudo quanto é maneira em relação à China, porque há um projeto de quebrar as cadeias de suprimentos, reformatar a economia global, para que seja possível para alguns setores monopolistas, britânicos e estadunidenses, tentar manter um certo nível de controle que estão gradativamente perdendo. E a continuidade do conflito na Ucrânia é fundamental para isso. Será que a gente sai do conflito na Ucrânia e cai direto em um conflito em Taiwan? Não sei, existem alguns passos que precisam ser dados aí no meio.
Eu acho pouco provável que os Estados Unidos iniciem um conflito na questão de Taiwan enquanto não houver uma internalização da produção de semicondutores. Por isso que o conflito na Ucrânia ele tende a perdurar, muito provavelmente, até que seja possível conectar com o conflito em Taiwan, para manter esse cenário de crise. Podem perceber que, de certa forma, o que acabou com a discussão sobre a pandemia, em termos geopolíticos, foi a questão do início do conflito na Ucrânia. Tanto é que muitos falaram, fizeram piadas, né? O Putin acabou com a pandemia, né? Porque essa discussão saiu do centro das atenções. E gradativamente ela foi perdendo espaço, num momento crítico ali, né, da discussão sobre o fim da pandemia e sobre, inclusive, até uma certa reflexão sobre o que foi a pandemia. Agora vem a questão da Ucrânia. Porque se o conflito na Ucrânia acaba, é preciso fazer uma retrospectiva sobre o que foi o conflito na Ucrânia e muitas reflexões vão aparecer. Por isso que tem que ficar emendando um processo no outro, porque aí as pessoas focam no outro e já esquecem tudo que passou. Então, a crise sempre se aprofundando. A pandemia foi amplamente surfada pelos setores financeiros transnacionais, que promoveram uma série de transformações. Isso se aprofundou ainda mais no conflito na Ucrânia, por causa do conflito na Ucrânia, e tende a se aprofundar ainda mais se acontecer um conflito por causa de Taiwan. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo se acontecer. Porque estão criando condições para que aconteça. Todos os dias aqui eu trago um caminhão de informações sobre a construção desse conflito. Porque um conflito ele é construído. Ele não acontece por acaso. Certos setores manobram para que a coisa vire um conflito. Por quê? Porque esses mesmos setores percebem, fazem o cálculo de que pelas vias normais vão perder o jogo. Talvez pelo conflito a coisa se transforme, se crie condições para manter uma certa conjuntura ou reformatar uma certa conjuntura quando necessário. Reformatar um certo cenário. Está aí uma foto meramente ilustrativa do Zelensky usando o computador, acho que tem bastante a ver com o que a gente está discutindo aqui. E eu trago uma questão que é importante. A cláusula da OTAN de resposta conjunta em caso de ataque cibernético a um membro da OTAN se aplicaria caso a Rússia promovesse um ataque cibernético à Ucrânia? Vai ser acionada essa cláusula? Porque isso força todos os membros da OTAN a embarcarem junto com a Ucrânia. Isso vai enredando países que têm uma certa resistência, países membros da OTAN que resistem a entrar de corpo e alma nesse conflito ao lado da OTAN. Por quê? Porque se prejudicam. Existe uma crise que é alimentada por esse conflito. E essa crise atinge países que são membros da OTAN. Então existe uma contradição que está colocada ali. Segundo ponto. A OTAN utilizará o fato para promover mais ataques cibernéticos à Rússia, com o discurso de estamos respondendo aos ataques russos na Ucrânia, estamos blindando a Ucrânia de ataques russos, estamos nos antecipando a ataques russos. Terceiro ponto. A aderência formal da Ucrânia à OTAN significaria o início de uma terceira guerra mundial. No momento. Por quê? Porque a Ucrânia está em conflito com a Rússia. O primeiro ataque que acontecesse da Rússia à Ucrânia depois dela aderir à OTAN, puxaria toda a OTAN para dentro do conflito. É por isso que boa parte dos países membros da OTAN não querem a Ucrânia dentro da OTAN no momento. Porque senão vai entrar todo mundo vai entrar todo mundo na luta contra a Rússia? E quantos países ali não querem isso? Me arrisco a dizer, inclusive, que de todos os membros da OTAN, todos os governos que estão ali temem, não todos, mas quase todos os governos que estão ali, não querem um conflito com a Rússia. São alguns países ali que estão... Alguns países não. Alguns setores políticos de alguns países, e logicamente que as cabeças da OTAN, que são os britânicos e estadunidenses, as oligarquias e os seus governos capachos, dos Estados Unidos e do Reino Unido, que estão empurrando essa situação goela abaixo de todos os outros membros da OTAN. Continuamos falando de Rússia e de Estados Unidos porque rolou um constrangimento aí, né? Tanto é que eu coloquei o seguinte título: a Rússia constrange os Estados Unidos. E vários de vocês comentaram sobre isso esses dias, aí, recentemente nos últimos vídeos, né?
isso é uma mentira e tal, os Estados Unidos não conseguiriam interceptar o míssil. Os Estados Unidos não, né? A Ucrânia, com equipamento dos Estados Unidos, não conseguiriam interceptar um míssil hipersônico, mas os Estados Unidos tentaram fazer colar isso aí. E estamos falando dessa esteira de debates aí, tá? Matéria da Al Jazeera. Sistema de mísseis Patriot, o sistema Patriota lá, que é um sistema de defesa aérea produzido nos Estados Unidos e enviado para a Ucrânia, provavelmente danificado, diz um relatório. Os Estados Unidos concordam que esse sistema de defesa foi atingido. Só que eles dizem, não, foi danificado e tal, não foi destruído, mas foi atingido. É um sistema de defesa aérea. A matéria continua ali. Enquanto a Rússia afirma que o sistema Patriot fabricado nos Estados Unidos foi destruído na Ucrânia, fontes dos Estados Unidos dizem que a plataforma de mísseis provavelmente está apenas danificada. Os caras estão analisando se vão ter que tirar esse equipamento e mandar para manutenção ou não. Mas o fato é que foi atingido. Os Estados Unidos eles sempre dão um jeito de tentar... Não só os Estados Unidos, isso é uma artimanha do discurso, né, de método de discurso, que é desvirtuar a discussão. Eu vou pegar uma tecnicalidade aqui e vou discutir esse ponto. Aí se perde o cerne da coisa toda, que é por que a Rússia atacou esse sistema de defesa e por que ela anunciou que atacou esse sistema de defesa. E tá aí o Patriot, tá uma fotinho dele aí. Trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: a Rússia atingiu com um míssil hipersônico um sistema de defesa aérea ucraniana, que na verdade é um sistema de defesa aérea dos Estados Unidos. Porque através do conflito na Ucrânia, os Estados Unidos estão fazendo propaganda dos seus sistemas de defesa, dos seus equipamentos. É uma vitrine. Porque a gente está falando de negócios aqui, tá? É conflito, envolve vidas, envolve paixões nacionais. Não, tudo bem. Ao longo da história sempre foi assim. Mas são negócios também. Envolve questão de poder. E envolve muito ganho de dinheiro. A indústria de armas dos Estados Unidos está ganhando muito dinheiro. E lógico, as oligarquias que são proprietárias das ações dessas empresas estão ganhando muito dinheiro. Segundo ponto. Os Estados Unidos confirmaram que o Patriot foi atingido. Isso é que importa. Bilhões de dólares gastos para pouca cobertura. Porque quando a gente vê o que significa o gasto que seria necessário para uma cobertura adequada aérea na Ucrânia com o Patriot, seria um gasto enorme, bilhões de dólares. E com pouca cobertura, porque cobre uma área relativamente pequena, para formar uma grande carapaça para defender a Ucrânia, seria necessário um gasto astronômico de dinheiro. A Rússia, em boa medida, atacando com drones baratos, não só isso, mas com drones baratos, e enquanto os Estados Unidos gastam, a Ucrânia, a OTAN no geral, os Estados Unidos, envolve uma quantia enorme de dinheiro. Me parece que esse Patriot atingido, esse sistema de defesa, vai voltar como sucata para os Estados Unidos. Tá aí o Lloyd Austin, e por que eu botei o Lloyd Austin, que é o cara que está à frente do Pentágono, setor de defesa dos Estados Unidos? Trago a seguinte matéria não, né? Trago 3 pontos e o primeiro deles é o seguinte. O Patriot, que é esse sistema de defesa, é produzido pela empresa Raytheon, de quem o Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, é um representante. Então é aquele velho sistema de porta giratória, né? Segundo ponto. Os Estados Unidos disseram dias atrás que interceptaram um míssil hipersônico russo. A Rússia negou. O que a Rússia fez agora? Vocês gostam de interceptar mísseis Não foram os Estados Unidos que interceptaram, foi o governo ucraniano com o equipamento dos Estados Unidos. Mas eu estou falando aqui, eu estou tirando essas voltinhas discursivas aí para pegar o cerne da coisa. O que a Rússia fez? Vocês interceptaram o míssil hipersônico? Então vamos ver. Aí os caras pegaram e destruíram o Patriot e anunciaram para constranger os Estados Unidos. Por que vocês não interceptaram esse aqui? Por que vocês não viram esse aqui? Essa é a questão que a Rússia está colocando na mesa. Ela não está contrapondo no nível do argumento. Ela está contrapondo no nível do fato. Ela não está ali discursando. Eu vou te convencer, vou criar uma sofística elaborada aqui. Não. Ela foi lá e atacou.
e detonou o equipamento. Por que vocês não viram isso aqui? Se vocês são tão interceptadores de mísseis hipersônicos, por que vocês não viram de onde veio isso aqui? Há um trabalho aí. Porque, lógico, né? É aquela coisa de que, assim, a fala convence, mas o exemplo, o fato concreto, ele arrasta. Então, é isso que a Rússia está demonstrando. Vocês podem ficar falando um monte de coisa aí, mas o fato é que a gente acertou em cheio o sistema de defesa de vocês. E vocês não viram. Ela está contrapondo com algo mais forte do que qualquer argumento ou campanha de internet, que é a própria realidade material. Não há problema em fazer análise de discurso e guerra discursiva. O grande problema é negar os fatos e não conhecer a realidade. O que eu sempre falo aqui no canal é que eu nunca vi tanto analista de discurso sendo enrolado por discurso. Vocês devem ver que todo mundo faz, é uma febre análise de discurso. Tudo é discurso, tudo é narrativa, pipipipopopó. Mas não há nenhum problema, porque realmente existem discursos e narrativas. O grande problema é não saber qual é a realidade material, a atmosfera que dá sentido a esses discursos, entendeu? E aí o pessoal fica perdido, porque fica só olhando técnica de discurso e se perde o núcleo duro das coisas, né? O que a Rússia está mostrando tá aí, ó. Por que não interceptaram esse? Por que vocês não viram esse aí? Isso é um constrangimento, né? Continuamos aí falando. Relações OTAN-Rússia é o que? É aquilo que está no centro da discussão geopolítica. Claro, eu trago outros assuntos também, mas eu já falei para vocês que eu alicerço as nossas discussões nessas questões amplas, que atingem em cheio todo mundo, logicamente. Se explodir um conflito em Taiwan, a nossa vida vai virar um inferno. É um inferno mesmo, tá? Tanto é que eu falei. Quem não tiver feito algo importante ali, né? Eu quero comprar isso, quero buscar aquilo, quero fazer mudanças como eu fiz aí, né? Mudanças na minha vida. Eu estava pensando todo dia isso. Falei, se estoura um conflito em Taiwan agora, meu Deus, o que será de mim, né? Porque tu vai ser chamado para lutar lá? Não, mas isso vai gerar um apocalipse econômico. Por quê? Porque isso vai trazer implicações maiores do que envolver a Rússia num conflito e sancionar a Rússia. Porque a gente está falando da China. O nível de interconexão da China com a economia global vai sancionar a China. Taiwan é o grande produtor de semicondutores de altíssima tecnologia no mundo. Uma guerra ali vai gerar um apagão digital. No mundo totalmente digital. Vai abater a quarta revolução industrial em pleno voo. Esse é que é o ponto. Mas, se os Estados Unidos não puderem ter o seu padrão de quarta revolução industrial imposto, eles já disseram que vão até explodir as fábricas de semicondutores de Taiwan. Coloco ali o seguinte título: Furos na bolha da OTAN, por quê? Trago a seguinte matéria. União Europeia fica mais cautelosa ao atingir países terceiros por causa das sanções à Rússia. Ou seja, existe um receio da União Europeia de sancionar quem se recusar a sancionar a Rússia, conforme propôs o Tesouro, o Tesouro dos Estados Unidos, que eu discuti aqui com vocês esse tema. Trago aí uma foto meramente ilustrativa, né? Bandeira da União Europeia e dos países europeus, e trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: acusar a China de apoiar com armas a Rússia, como aconteceu recentemente e sempre se repete, visou levar a Europa a sancionar a China, criar um ambiente de que a China não é neutra, até para que a China não possa mediar um acordo de paz e também para que haja caldo para sancionar a China. A questão é, não dá para sancionar a China. É isso que vários países estão dizendo. Cara, não rola assim, não tem como. Isso é materialmente impossível. E como é que os governantes sabem disso? Porque eles prestam continência para os interesses econômicos dos seus países. E não estou colocando isso como pejorativo, não. Estou colocando como realidade factual. Macron foi na China com uma comitiva de empresários franceses. O que ele voltou dizendo? Ele voltou atacando a China e concordando com a OTAN? Não. Ele voltou
dizendo que a França e a Europa devem evitar embarcar em aventuras que não lhe interessam. Por quê? Porque a gente está falando de interesses materiais. É essa questão material que guia, digamos assim, de maneira mais... Quando eu estou falando de relações econômicas, de sobrevivência, não só economia no sentido amplo. É justamente isso que faz com que as coisas se movimentem. Por isso que eu falo o núcleo duro das coisas, entendeu? Das ações, um motor mais visceral das transformações. Trago o segundo ponto. O Tesouro dos Estados Unidos propôs sancionar quem se recusar a sancionar a Rússia. E isso diz respeito à China também, né? Vocês acham que é possível? Outra foto meramente ilustrativa aqui, né? Só para botar uma corzinha na imagem. Algumas fotos são úteis, outras eu coloco só para ilustrar aqui, né? Porque vamos falar da Alemanha. Trago 3 pontos. O que a Alemanha e Japão já falaram sobre se é possível ou não? Já falei sobre isso com vocês no canal, só estou amarrando as discussões aqui. Japão e Alemanha já avisaram ser inexequível propor sanções totais à Rússia. Imagine então sancionar a China. Mas é um projeto radical, por quê? Radical no sentido de ir até a raiz, né? Por que a OTAN, as oligarquias britânicas e estadunidenses estão nesse projeto radical? Porque estão perdendo o controle e sabem disso. Ou a gente muda radicalmente o rumo das coisas, ou senão perderemos ainda mais campo. Por isso que é um projeto que provavelmente é um projeto para o qual não há retorno. Esses caras não podem recuar, porque senão eles vão dar espaço para que outras forças tomem o lugar. A OTAN não tem mais a hegemonia que tinha. Só que o poder é assim, ele precisa se exercer. Os caras não vão recuar. O panorama vai mudar com conversa? É aquela coisa, são palavras contra a materialidade. Se a conjuntura concreta não muda, não vai mudar. Do dia para a noite, amanhã todo mundo acorda e resolve fazer a paz. Pode ter um cessar-fogo, claro, pode ter um cessar-fogo na Ucrânia? Pode. Mas isso vai ter que ser costurado, isso vai ter que ser desenhado. Isso tem que estar no projeto dos mais variados interesses que movimentam o conflito na Ucrânia. Segundo ponto, a Alemanha condenou a tentativa de afastar a Europa das relações com a China. Se com a Rússia e a Alemanha já está dizendo que está difícil e tal, a Alemanha é muito resistente porque ela depende energeticamente da Rússia. E a Alemanha tem muitas parcerias econômicas, econômico-industriais, tecnológicas com a China. A Europa inteira é contra isso. Terceiro ponto, sem energia russa e sem indústria chinesa, seria necessário a Europa ter uma indústria mais atuante. Mas como ter uma indústria mais forte se não tem energia suficiente? Então precisamos da tecnologia chinesa. Mas não pode a China também. O projeto da OTAN é de destruição da Europa continental. É de acabar com as possibilidades de existência econômica da Europa. Não tem China e não tem Rússia? E aí? É a tentativa de rompimento de qualquer integração eurasiática por parte das oligarquias britânicas e estadunidenses. As forças do Atlântico, o tal do atlanticismo, que tem na OTAN o seu organismo de representação. Por isso que eu digo sempre que a OTAN é o braço armado das oligarquias britânicas e estadunidenses, impedindo qualquer autonomia da Europa continental, para que ela não tome decisões benéficas para o povo europeu. Vamos falar um pouquinho da China. Vamos para o Indo-Pacífico. Já estamos falando da China, né? Mas vamos falar exclusivamente da questão do Indo-Pacífico aí. Porque a China andou falando que esmagará qualquer interferência externa em suas questões. E Taiwan é uma questão sua, porque Taiwan é parte integrante do território chinês. É o Thiago que está dizendo isso, repito pela milionésima vez, não. Os Estados Unidos reconhecem isso também. Boa parte das nações reconhecem isso. Que Taiwan é parte integrante do território chinês, com autonomia administrativa. É diferente de ser um país independente. Taiwan não é um país. Trago ali a seguinte matéria. Os Estados Unidos não têm permissão para reverter a história na questão de Taiwan
diz um porta-voz não, né? Um porta-voz da defesa da China. Aí um mapinha, parte da China em laranja e Taiwan em verde. E é interessante que esse mapinha aí, esse aplicativo, repito, já falei sobre isso também, ele dá a possibilidade de pintar Taiwan e como se fosse um país. Então, né, o diabo mora nos detalhes mesmo. Né? 2 pontos para discussão aí. O Exército Popular da China criticou a ajuda de 500 milhões, ajuda entre aspas, né? De 500 milhões de dólares dos Estados Unidos para Taiwan em fornecimento de equipamento militar gratuito que vai acontecer. Segundo ponto, a China também criticou o envio constante de militares e oficiais para a ilha. A ilha, Taiwan, tem uma situação em construção, entendeu? Por isso que pode acontecer um conflito lá. Não estou dizendo que vai, mas os caras estão fazendo de tudo para que aconteça, entendeu? Assim como quando a gente acompanhou ali as vésperas do conflito na Ucrânia, não tinha como não acontecer aquilo ali, os caras construíram aquela situação. Os caras costuraram por anos aquilo ali. Isso aqui pode levar anos para acontecer, mas eles estão criando essa circunstância. Eles vão criar tantos focos de tensão que em algum momento alguma coisa vai explodir, como aconteceu no caso da Ucrânia. Os caras que eu digo, a OTAN, britânicos, estadunidenses. Aí uma foto do Xi Jinping, né? Foto ilustrativa, porque estamos falando aí sobre a questão militar chinesa, e trago 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Unidos enviarão armas dos seus estoques para Taiwan, como estão fazendo com a Ucrânia. Taiwan é potencialmente uma Ucrânia 2.0. E a situação de Taiwan é completamente diferente da situação da Ucrânia, o que torna a coisa ainda pior. A Ucrânia é um Estado independente entre aspas, reconhecido como independente. Foi fantoche da OTAN, mas é reconhecido oficialmente como um Estado soberano. Já Taiwan não é. Então é uma questão muito mais grave a intromissão no que diz respeito à questão de Taiwan. Segundo ponto. É a primeira vez desde 1979 que os Estados Unidos oferecem armas gratuitamente a Taiwan. Gratuitamente, né? Não tem. Como é que os liberais dizem? Não tem almoço grátis. Deixa eu voltar para a mesma coisa que tá, não. Me desculpe, tá? Só estava vendo se eu não tinha deixado nada para trás. Que não tem almoço grátis, né? Não é gratuitamente. Os Estados Unidos fazem nada de graça. Né? Me arrisco a dizer que muito pouca gente faz coisa de graça, né? Tudo vai ter tudo tem uma função para quem está exercendo essa coisa gratuita. Há algum benefício, lógico, que os Estados Unidos mandaram para um país não é à toa. Só que é a primeira vez desde 1979, por isso essa resposta ríspida da China. Porque a gente não pode ficar banalizando tudo. Ah, mas os Estados Unidos sempre fazem isso, eles são assim mesmo. Não é assim, né? Em questão de diplomacia, os governos têm que marcar coisas desse tipo, né? Olha, isso aí não acontecia desde 1979, vocês estão loucos? Vocês mesmos, estadunidenses, reconhecem o princípio de uma só China. Porque os Estados Unidos, naquele acordo, eles têm por função e autorização para armar defensivamente Taiwan. E os Estados Unidos exploram essas questões até o limite. Né? O que é armar defensivamente Taiwan? Qual é o limite entre autonomia administrativa e independência? Eles exploram, eles trabalham na linha. E isso é muito desgastante. Estar no mesmo planeta que os Estados Unidos é desgastante. Eu acho que todo mundo deve concordar com isso. Porque eles trabalham sempre na linha, com ambiguidades. Eles exploram discursivamente as questões. Terceiro ponto. A China está avisando os Estados Unidos sobre as linhas vermelhas sendo cruzadas, igual a Rússia. O Putin falou milhões de vezes sobre linhas vermelhas sendo cruzadas. E elas foram cruzadas e o Putin acabou fazendo o que falou que faria, né? Continuamos no Indo-Pacífico e falamos dos Estados Unidos cooptando ilhas do Pacífico. Essa questão do Pacífico também é um outro fronte interessante, porque eu sempre abordo aqui. E importa olhar para essas questões, entendeu? Então a gente vai pegando assim, do centro da geopolítica, a gente fala de Rússia, Estados Unidos e China,
ou Rússia, China e OTAN, para a gente botar os britânicos, né, e os seus associados no meio, e isso se espraiando para outras, para as mais variadas partes do mundo, né, para a gente entender a gênese de muitos dos problemas aí em termos gerais. Trago a seguinte matéria: Estados Unidos e Estados Federados da Micronésia, né, que é o que está sendo colocado aqui nessa matéria da Reuters, concordam em renovar um pacto estratégico, diz o enviado dos Estados Unidos. Está aí o Biden, uma cara meio azeda, mas eu gosto de pegar o Biden nos seus mais variados momentos. E trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Federados da Micronésia, só para saber do que se trata, o que são os Estados Federados da Micronésia. Tá? Eu vou trazer um mapinha daqui a pouco para a gente espacializar, né? Porque o que torna confuso muitas vezes a compreensão, e eu já vi alguns de vocês comentar sobre isso, né? Que é o seguinte: Thiago, eu não estou aqui fazendo propaganda de mim mesmo, eu já vou chegar no ponto que eu quero. Eu gosto do teu canal porque é didático, eu consigo entender as coisas. E eu percebo que muitas vezes a geopolítica se torna maçante porque o cara abre assim a torneira de informações, e tem muita gente que sabe muita coisa, e às vezes não tem essa paciência ou não tem didática. O cara abre a torneira de informações e começa a despejar aquilo ali, entendeu? E muita gente, cara, é muita informação, a cabeça não absorve. Aí a geopolítica, ela fica parecida com uma espécie de o estudo dos conflitos no mundo e assim por diante, né? Das tensões, né? Das relações diplomáticas, das relações internacionais. Ela acaba parecendo assim, ó, uma lista de informações que não tem conexão uma com a outra. O cara 5 minutos ouvindo uma coisa, quando vem os outros 5 minutos de informação, o cara já esqueceu os 5 minutos anteriores, entendeu? Porque não teve uma conexão, o cara não sabe nem onde é que fica o país, não sabe quem é o político tal, não sabe de onde é que saiu tal coisa. Aí a cabeça ela não suporta. Porque para a gente entender um conceito, a definição tem que ter conceitos que a gente conhece. É assim que funciona o aprendizado, entendeu? Se a gente tenta definir um conceito com vários conceitos desconhecidos, é como fritar um pastel de vento. Daí as pessoas acabam não entendendo. É por isso que a gente não deve deixar passar nada que a gente não entenda. Os conceitos precisam ser dominados. Porque quando tu domina, se tu tem 10 conceitos, a próximo estudo que tu for fazer, tu já vai conseguir entender mais coisas. Porque tu entende mais definições de conceitos mais amplos. E assim a gente vai criando cada vez mais campo. É assim que funciona o aprendizado. Se a gente começa É porque não dá para acelerar aprendizado, assim, entendeu? Tem gente que acredita nisso. Eu acho que é uma coisa muito paciente, que requer tempo, paciência. Então, por isso que eu faço questão de trazer o mapa, repetir os assuntos, conectando com novos, porque eu acho que se cria uma certa compreensão sobre as coisas. O que é importante é compreender, né? Tem que compreender as coisas. Eu sou péssimo para decorar coisas, entendeu? Se eu for tentar memorizar tudo, eu não consigo. Eu tenho que entender, então eu tenho que ficar com aquilo ali até entender. Eu não tenho uma memória muito boa. Então eu tenho que entender aquele problema, eu tenho que enxergar aquilo ali. Eu não esqueço mais, entendeu? O que são os Estados Federados da Micronésia? Tá? Porque senão só solta ali, a Micronésia é mais um. Os Estados Federados da Micronésia são uma nação que representa mais de 600 ilhas do Oceano Pacífico. Isso são os Estados Federados da Micronésia. Num contexto de disputa de controle do Pacífico, os Estados Federados da Micronésia são importantes. Mas quem se importa? É micro, né? Por favor, né? Cada ilhazinha ali importa e muito. Segundo ponto. A nação se apresenta como soberana, mas sob a proteção militar dos Estados Unidos. O conceito de soberania ele é bem elástico, tá? Eu já vi ele sendo usado nas mais variadas situações. Acredite quem quiser na soberania dos Estados Federados da Micronésia. Aí é uma imagem meramente ilustrativa, muito chulé que eu botei aí, né? Muito ruim, né? Mas estamos falando de China e Estados Unidos. Esses slides de hoje, assim, tem dias que eu estou bom para escolher imagem, mas tem dia que eu estou péssimo para escolher as imagens, assim. Hoje era um desses dias, né? Péssimas imagens, assim, tá? Peço desculpa aí. E hoje eu estava com tempo mesmo, tá? Hoje não, já
toda aquela minha função, minha casa já está já estou organizando, já está tudo entrando no eixo. Hoje foi assim, ó, por falta de criatividade mesmo. Tem dia que eu olho lá e escolho umas imagens boas. Hoje eu estou terrível. Trago 2 pontos aí para discussão. O primeiro deles é o seguinte, continuamos no mesmo assunto. As Ilhas Marshall, Palau e os Estados Federados da Micronésia, estamos falando de estados soberanos aqui, estados, né, reconhecidos oficialmente como soberanos, mas todos aí na barra da saia dos Estados Unidos, receberão 6,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos nos próximos 20 anos. No Brasil, às vezes, a gente tem uma percepção assim, mas o que são 6,5 bilhões para 3 estados, para 3 estados soberanos diferentes, em 20 anos? Isso não é nada. Só que assim, ó, Ilhas Marshall, Palau e os Estados Federados da Micronésia não estão nem perto entendeu? Em termos de tamanho do Brasil. No Brasil aqui, ó, tudo é bilhão, entendeu? Tudo é a casa do bilhão. Por quê? Porque a gente é um país enorme, é uma força econômica considerável, a gente tem uma envergadura, a gente tem uma população enorme, uma quantidade enorme de recursos, né? Então, para essas forças aqui, para esses países aqui, é bastante dinheiro isso aí. Tá? Segundo ponto, as nações do Pacífico, então, de forma que os Estados Unidos estão ali, né? Estão tentando manter as relações com essas forças do Pacífico através de melhoria de acordo. Por quê? Porque as Ilhas Marshall, tá? Onde tinha teste lá de bomba nuclear, inclusive vários prejuízos por isso, as Ilhas Marshall pressionaram os Estados Unidos a melhorar as condições de acordo, o que significa que a coisa realmente está feia. Quando as Ilhas Marshall vêm com a faquinha e colocam na tua garganta, é porque a coisa não está... E eu não estou aqui desmerecendo o povo nenhum, estou dizendo que as Ilhas Marshall perto dos Estados Unidos, né, é como arremessar uma bola de boliche contra uma bolinha de ping-pong. Né? E não sei, acho que até a proporção deve ser bem maior em termos de militares para encostar a faquinha no pescoço dos Estados Unidos. Mas o cenário multipolar é assim. Segundo ponto, as nações do Pacífico estão sendo disputadas por Estados Unidos e China, o que abre espaço para barganhas econômicas e militares. As Ilhas Salomão negociam com a China, estão trabalhando com a China. As Ilhas Marshall, a história é que assim, ó, várias ilhas ali estão ocupadas militarmente pelos Estados Unidos. A China está negociando, mas várias ali estão ocupadas militarmente. Tem um mapinha geral. Eu acho legal esses mapas assim, porque dão uma noção de uma porção do planeta que muitas vezes a gente não para estudar com detalhe, mas que são todas fortemente militarizadas, são bases. Ali um pouquinho para lá está a Austrália, tá? Bem no cantinho ali está a Austrália, para vocês terem uma noção de onde estamos falando aí, né? E marcado com X, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia e Palau, que eu citei para vocês agora. Aí tem várias ali, ó, Papua Nova Guiné, o Biden vai lá. Acho que ele até cancelou e marcou para depois, se eu não me engano ainda. Vai a Papua Nova Guiné ali, Papua New Guiné ali. É onde ele vai assinar esse acordo aí dos 6,5 bilhões com essas 3 forças aí que eu citei para vocês agora. E também vai para colocar Papua Nova Guiné do lado dos Estados Unidos. Já do lado ali, as Solomon Islands ali, as Ilhas Salomão, está com a China. Aí a gente começa a ver o quê? Esse dia eu vi uma questão sobre Fiji. Lá no cantinho, vocês veem lá ó, no canto superior esquerdo, tem ali Guam, que é uma base dos Estados Unidos. Lá na parte inferior direita, lá bem no cantinho, a Polinésia Francesa, que nem aparece aqui, eu discuti esses dias aí. Que temos uma situação... chegou ao poder um grupo que quer independência em relação à França. Então a situação... É interessante olhar, parem esse mapinha e observem, as coisas estão acontecendo, né? Que o mundo é muito grande, né? É muito tema geopolítico interessante para a gente conseguir trazer aqui, né? Aí o último tema que eu trago é o seguinte, que é a OTAN usa a questão curda como arma, mas os países estão se precavendo contra isso. Trago a seguinte matéria, o Irã pressiona Bagdá para expulsar grupos curdos iranianos da região do Kurdistão iraquiano. Por quê? Porque os curdos estão distribuídos em vários países diferentes e a OTAN utiliza esse povo
a causa dos curdos como arma para conseguir bagunçar países contra os quais os Estados Unidos, com os quais os Estados Unidos têm problemas. Essa região que eu botei aí, que eu circulei, à direita ali tem o Irã. Né? O Iraque está ali no centro, aparece o nome, o Irã não consegui enquadrar o nome, mas está à direita do Iraque ali, né? A leste do Iraque. E aquela região que eu circulei ali, né, pega o Iraque e a direita do Iraque, diz respeito a essa questão do acordo aí que o Irã está pressionando o Iraque para cumprir, porque há um acordo para tentar controlar os curdos, e essa mancha vermelha maior, aí não o meu círculo, tá? A mancha mais escura no mapa é o Kurdistão, que é onde os curdos se localizam dentro de diferentes países. Não tem um país próprio, mas estão dentro de alguns países. E o que os Estados Unidos fazem? Manobram a causa curda para gerar problema dentro dos países. Trago 2 pontos aí. O primeiro deles é o seguinte: Irã e Iraque estabeleceram um acordo para controlar movimentos armados curdos dos dois lados da fronteira. Porque os curdos geram problema para o Iraque e geram problema para o Irã. A serviço, não a serviço, tá? Também não vou reduzir a causa curda, isso seria reducionismo da minha parte. A causa curda é manobrada. E lógico, os curdos veem na OTAN uma possibilidade de ter a sua pauta amplificada. Só que isso gera problemas para o país dentro dos quais eles estão. Né? Segundo ponto. Os Estados Unidos já propuseram a independência do Kurdistão iraquiano, que seria uma forma de gerar um Estado problema ali no meio. Né? E os Estados Unidos adoram fazer isso. Né? Essa coisa da balcanização, e eu estou falando aqui um termo que remete à questão da Iugoslávia, essa coisa de quebra, de divisão, os Estados Unidos, a OTAN no geral faz muito bem, né? Ou já fez, não sei se ela mantém essa mesma capacidade agora. Tá aí a moça, né, que morreu no Irã enquanto estava detida pela polícia por causa do uso inadequado do hijab lá, né, do véu. E ela é curda. E os protestos por causa da morte dessa moça, eles cresceram a partir dos curdos, até porque ela é curda. Então tinha 2 causas ali, a questão da mulher no Irã e a questão dos curdos. Isso amplificou. Trago 3 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: armas entram no Irã através do Kurdistão iraquiano. Os protestos no Irã tinha gente com arma que entrou pelo Kurdistão iraquiano e gerou problemas para o governo do Irã. Segundo ponto. O Irã quer que curdos iranianos sejam expulsos do Iraque. Por quê? Para evitar, não todos, né? Alguns grupos políticos curdos que atuam alguns grupos políticos curdos iranianos que atuam no Iraque sejam expulsos porque eles organizam a partir do Iraque coisas que acontecerão no Irã. Terceiro ponto. Síria e Turquia também estão tendo problemas com os curdos, e esse fator está gerando coesão entre Síria e Turquia. Então esse é um ponto que todo mundo está vendo. Olha, tá difícil e a OTAN está manobrando esses caras bastante. Vamos se unir aqui para não tomar nenhum revés. Dito isso, paro por aqui então. Tá aí o momento final do vídeo, que é o momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta, pode e quer apoiar o canal. Gosta do canal, pode e quer apoiá-lo, e tem várias formas de apoio. Pode apoiar por boleto, bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Pode apoiar pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca CPF como Pix, tem gente que coloca CNPJ como Pix, tem gente que coloca telefone como chave Pix. Eu coloco o e-mail. Se tu digitar pixverdadeconcreta@gmail.com lá no Pix, vai aparecer o meu nome, o Thiago, e é o cara que toca esse canal Verdade Concreta à frente. E aí vocês podem fazer a doação com o valor que quiser. Tanto o boleto ou cartão quanto o Pix pode fazer a doação no valor que quiser. Por quê? Porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quer. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Tem funcionado bem assim e eu vou manter. E pode apoiar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Todas as 3 formas são bem-vindas. São vocês que apoiam o canal, que mantém esse trabalho funcionando todos os dias. Se não fossem vocês,
Não seria possível manter esse trabalho aqui diariamente. Agradeço enormemente a quem ajuda. E dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.